Boa noite, boa noite, boa noite. Pedro entrou, Lua Medina. Começar aqui ter uma conversa com o deputado Paulo Ramos, falar um pouco da trajetória política dele e coisas do tipo. Esperando aqui ele. Salve, salve! Esperando ele aqui começar a aparecer aí pra gente poder trocar essa ideia. E aí, Pedro, tu não sabe da maior. Hoje eu andei pesquisando algumas coisas sobre a primeira candidatura do Brizola, como ela impactou na vida das pessoas. Fechar aqui para não fazer muito barulho. Como ela impactou, como o Brizola fez um. Hoje em dia está falando muito de racismo, e o governo do Brizola foi um dos primeiros a ter um número considerável de secretários negros. Inclusive botou o Caó na. Olha o deputado Paulo Ramos aí. Chamar ele aqui. Ih, deu deputado. Acho que estamos com problema. Oi, Rose. Acho que estamos com problema aqui para falar com o deputado. Esperando ele chegar. Opa. Ah, ele agora me pediu para entrar aqui. Vamos conversar junto aí e falar sobre. Ô, deputado, tudo bem? Cheguei. Tudo. Beleza? Estou aqui pronto para o nosso bate-papo Já cheguei. sobre. Minha avó está passando aqui atrás. Sobre, sobre um pouco da sua história, um pouco da sua atuação, um pouco da sua história, um pouco da sua atuação aí como parlamentar constituinte. Acho que travou. Como parlamentar constituinte, sua entrada na política. E a gente queria falar um pouco sobre isso. O senhor pode falar para a gente um pouco sobre sua vida aí? Começar falando os motivos que o fez apresentar, os motivos que o fez aproximar da política e se apresentar também para o público em geral que está nos vendo aí nessa noite de Bom, vamos terça-feira. lá. Eu normalmente eu digo o seguinte: eu gosto pouco de currículo, porque normalmente é assim, né? Quando você apresenta alguém, diz o currículo. E Aham, eu tenho por hábito dizer assim: qual é o currículo do trabalhador? Fulano é um bom mecânico, é um bom padeiro, é um bom marceneiro. E nós nos habituamos a falar o currículo. Eu não posso dizer que eu tenho um currículo pequeno, porque a minha idade já vai muito longe. Brizola dizia, eu aham. venho de longe. Eu já posso dizer que eu venho de longe, que eu sou lá de Realengo. Travou aqui, esperando. Deputado, opa, 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 opa.
Gente, acho que o deputado caiu. Vou chamar ele novamente aqui para ele se apresentar, falar um pouco da história da vida dele na política. E a gente continuar esse papo, hein? Guardando aqui ele aparecer aí novamente. Oi, voltou. Ô, deputado, voltou. Voltou. Bom, Estou à escuta. Ih, acho que a internet está... Voltou. 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 Bom, Realengo, conjunto do IAPI. Primeiro Isso aí. conjunto habitacional da Era Vargas. Tive a minha trajetória escolar, né, nas escolas públicas e servi o Exército Brasileiro, faltando 11 dias para o golpe de 64, que derrubou o João Goulart, eu ingressei na Polícia Militar. Então, integrei os quadros da corporação e passei a ter uma militância contra a ditadura na clandestinidade. Tinha os meus contatos e as minhas tarefas. E fui cumprindo as minhas tarefas na luta contra a ditadura e com a abertura, com a redemocratização, eu passei a ter um envolvimento mais explícito, né, na atividade política. E na minha categoria profissional, lutei em defesa dos direitos, etc. Então, em 1986, eu fui eleito deputado federal e constituinte. Sim. Permaneci no Congresso Nacional por 8 anos, perdi a eleição em 1994 para deputado federal e depois, em 98, fui eleito deputado estadual, fiquei aqui na Assembleia Legislativa por 5 mandatos consecutivos e agora retornei como deputado federal. Então, além de ser oficial da Polícia Militar, eu sou advogado e administrador. Fiz alguns cursos paralelos, né, que a gente tem a mania, né, de se dedicar um pouco aos estudos e fui fazendo, assim, alguns cursinhos, né? Mas no fundo, eu prefiro, como síntese do currículo, dizer que eu sou socialista e, a partir de uma certa fase, passei a ser também brisolista e pedetista. E aí, estou aqui nessa luta. Bela apresentação empolgante. Eu tive primeiro contato com o senhor na UERJ. Eu fui aluno de História da UERJ, fui muito próximo ao centro acadêmico da época também. E eu ouvi algumas palestras. O senhor uma vez foi convidado para falar sobre a figura de Stalin. O senhor não foi convidado para falar isso, mas o senhor falou sobre Stalin Fidel. E eu achei muito interessante a sua fala sobre essas duas figuras, porque o senhor apontou a contradição no poder dessas figuras. O senhor virou e falou assim: poxa, as pessoas exaltam muito Che Guevara com razão, mas o comandante era o Fidel. As pessoas exaltam muito, mas o comandante era esse. Eu queria que o senhor voltasse a explicar aqui novamente qual é a opinião do senhor sobre essas figuras e por que o senhor acha que parte da esquerda não reivindica essas lideranças assim hoje em dia? Bom, primeiro dizer que quando você fala da nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nosso UERJ, e ainda fala no curso de História, eu tenho que falar da minha velha irmã, que foi professora de História, não é isso? Na UERJ, durante mais de 30 anos. Minha irmã Marilena Ramos Barbosa
que faleceu em 2011, mas teve uma presença de muitos anos na nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro como professor de História. Então, eu não posso, sempre que ouço, né, sempre que converso sobre a UERJ, eu tenho assim a obrigação de lembrar da contribuição que a minha irmã Marilena deu para várias gerações, né? Sendo uma professora, que eu digo assim, muito reconhecida pelos alunos, muito estimada até pela dedicação com que se desincumbiu, e era do grupo do Darcy Ribeiro. Claro. E tem essa Marilena com outros professores, né? Eram daquela geração vinculada ao Darcy Ribeiro. Mas eu digo o seguinte, algumas figuras históricas que são muito marcantes também são muito contestadas. Começar pegar o comandante Stalin. A Revolução Russa, Stalin foi muito duro, a dura repressão, Stalin, cada um. Mas tem muita gente que diz que a Revolução Soviética só foi consolidada graças ao comandante Stalin. Mas existe algo na história que procuram ocultar, que foi a vitória dos aliados na última guerra mundial, a derrota do nazifascismo. Aliás, nazifascismo que agora ameaça o povo brasileiro, com o bolsonarismo. O ministro Celso de Mello acaba de fazer uma advertência ao povo brasileiro em relação ao bolsonarismo, né? O que existe de conteúdo nazista nas propostas e na atuação bolsonarista. Bom, tudo bem. Mas por que deixam de acentuar que a vitória dos aliados é devida, em grande parte, ao comandante Stalin? Quantos milhões de soviéticos morreram na última guerra mundial? Mas procuram ocultar isso. Fazem as críticas, mas não reconhecem o papel histórico do comandante Stalin. Eu faço essa observação, não como uma espécie de... É o reconhecimento. Não é possível falar na derrota do nazifascismo sem falar no comandante Stalin. Mas ocultam, procuram enaltecer quem? Ah, mas é o Churchill, é o De Gaulle. Eu não estou dizendo que eles não tenham tido importância. Mas a derrota mesmo. Quem derrotou, quem contribuiu decisivamente para a derrota do nazifascismo foi o comandante Stalin. E aqui no Brasil, estabelecem uma confusão em relação ao Vargas. Porque o Getúlio Vargas, que estava no poder, Getúlio Vargas, ele participou, o Brasil foi, na última guerra mundial, ao lado das forças que contribuíram para a derrota do nazifascismo. Cheguei a conviver com muitos brasileiros que foram lá na última guerra mundial. Aliás, hoje, na reunião da bancada do PDT, eu fiz questão de dizer que nós estamos diante aí de um governo militar que tenta dar um golpe para impor uma nova ditadura, mas nós temos que homenagear os militares das Forças Armadas que lutaram contra a ditadura pós-64, que foram contra o golpe. E citei vários nomes, que nós temos por hábito falar ditadura civil, militar, empresarial, mas nós não manifestamos reconhecimento, nem procuramos lembrar dos militares das Forças Armadas brasileiras
que foram contra o golpe de 64. Perderam a carreira, mas enfrentaram. E eu citei alguns nomes. Tenho medo de citar nomes, porque a gente acaba esquecendo vários. Mas falei do Rui Moreira Lima, nosso brigadeiro Rui Moreira Lima, Kardec Leme, Nelson Werneck Sodré, Ferro Costa. Falei em vários nomes de militares brasileiros que lutaram contra a ditadura, pô, e perderam, foram perseguidos, foram banidos, foram exilados, muitos foram mortos, torturados. Falar também do capitão Lamarca, que não dá para deixar de falar, que teve a coragem ainda, numa situação de grande inferioridade, de tentar, através da luta armada, derrubar a ditadura. Não era para a implantação do comunismo, não. Era uma luta pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito. Mas fazem, como agora estão fazendo uma confusão, em relação ao Cabo Anselmo. A juventude tem que saber o que foi o ato nos sindicatos metalúrgicos, na Rua Ana Nery, que aparentemente liderado pelo Cabo Anselmo. Os marinheiros que estavam ali, eles não estavam se insurgindo contra a hierarquia e disciplina militares. A grande questão é que na Marinha, a Marinha sempre foi, dentre as Forças Armadas, a mais conservadora. Não é por acaso, não é isso, que nós temos a luta, a revolta da Chibata. O marinheiro apanhava na Marinha. João Cândido, que morreu, terminou morando em São João de Meriti, a família, é para dizer o seguinte: os marinheiros estavam amotinados no Sindicato dos Metalúrgicos e o João Goulart se preparou para atender a reivindicação que os marinheiros não podiam casar, eram proibidos de casar os cabos e marinheiros. A reivindicação deles, reunidos no Sindicato dos Metalúrgicos, na Rua Ana Nery, era a regularização do Estado Civil. Porque os marinheiros viviam maritalmente com suas mulheres, tinham filhos, mas não podiam regularizar o Estado Civil, não podiam registrar os seus filhos. E mais, marinheiros eram quase todos nortistas e nordestinos, que estavam embarcados, servindo a nossa armada, a nossa marinha. Mas muita gente não sabe disso. Fica a impressão que os marinheiros estavam amotinados nos sindicatos metalúrgicos, que eles queriam o quê? Assumir o comando da armada? Claro que não, pô. A reivindicação era a regularização do Estado Civil. E o João Goulart tinha dito que atenderia aquela reivindicação. Era a forma também de acabar com aquela manifestação. Mas alguém pode imaginar que em 1963, 64, havia um grupo de brasileiros servindo a Marinha que não podia casar, não tinha permissão para casar, tinha que ficar solteiro, mas constituíam família. Então, é preciso resgatar isto para não dizer que Jango é a subversão da hierarquia. Era, como acusaram, né, os sargentos. Nada disso. Tudo é uma invenção no sentido de tentar justificar o golpe de 64, que não tem justificativa. O golpe de 64 foi para impedir as reformas de base do João Goulart, patrocinado pelos Estados Unidos, e também impedir que Brizola concorresse, em 1965, à presidência da República. Tem que dizer essas coisas. Então, aí vem a questão, isso é a questão do Brizola. Assim como eu falo que se utilizam do Che Guevara, que ninguém pode ter dúvidas sobre o papel revolucionário do Che Guevara, mas ninguém pode ter dúvida. Mas ninguém tem dúvida que o comandante da Revolução Cubana foi o Fidel Castro. E o Fidel Castro não só
reconhecia o papel do Che Guevara como a recíproca era verdadeira. Pô. Guevara tratava Fidel chamando de comandante. Pô. Que o comandante era o Fidel Castro. Pô. Aqui no Brasil, pegando o Brizola, quem é que não percebe que tentam ofuscar a importância do Brizola para a educação se utilizando do Darcy Ribeiro? A gente percebe isto claramente. E o Darcy Ribeiro, alguma vez, pretendeu assumir um papel sem reconhecer a importância de Leonel Brizola para a educação? Reconhecia. Eu convivi com o Darcy Ribeiro. Claro, convivi também com o velho Brizola. Mas o Darcy Ribeiro dizia, ficam me falando, até hoje não encontrei ninguém melhor do que o Brizola. Porque o Brizola tinha um compromisso com a educação antes de qualquer relação com o Darcy Ribeiro. Pô. É só ir lá no Rio Grande do Sul para ver Brizola prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande. Pô. Quando construiu, eu frequentei o apartamento do velho Brizola, lá em Copacabana. E na parede da sala tinha um quadro, que era o cartaz da campanha do Brizola para o governador do Rio Grande do Sul. Tinha lá um casal, um menino e uma menina, adolescente, de mãos dadas, com aquela roupa azul e branca da escola pública. E o slogan era assim, nenhuma criança sem escola no Rio Grande. Brizola governador. Isso para demonstrar, isso. Hoje, isso vem sendo divulgado, que o Brizola fez no Rio Grande do Sul aproximadamente 6.300 escolas. Então, às vezes, nós temos que reconhecer a importância dos líderes políticos, mas entender também a manipulação. Quem é que tem dúvidas de que tudo foi feito, principalmente no Rio de Janeiro, com mentiras, com fake news, uma perseguição política, assim, grande, para isolar o Brizola? A ponto, veja bem, Brizola concorreu a senador com 2 vagas para o Senado. O povo elegeu Cabral e Crivella. Brizola foi o 5º colocado, para demonstrar como, com todo o programa dos CIEPs, hoje mesmo estive lendo artigos sobre os 35 anos do CIEP, que as pessoas também não conhecem. Verdade. O programa do CIEP, assim como as reformas de base do Jango, as reformas de base do João Goulart incorporavam a reforma a solução imediata de um problema concreto enfrentado pela população. Era assim, reforma agrária. A reforma agrária não era simplesmente para dividir a terra, para plantar a terra. A reforma agrária incorporava uma política agrícola voltada à produção de alimentos. Aliás, incluía até as forças armadas na distribuição dos alimentos, que o objetivo também era acabar com a fome. A fome no Brasil, que continua hoje muito grande, que a reforma agrária não foi feita. Brizola fez uma reforma agrária no Rio Grande do Sul como governador. Muita gente não sabe disso. Então, a reforma da educação, na reforma de base, o primeiro item era a erradicação do analfabetismo. Aliás, tentam estabelecer uma competição também entre o Darcy Ribeiro e o Paulo Freire. Ambos estavam juntos no mesmo momento do governo Jango. Pô. Ambos estavam no governo Jango. E o Plano Nacional, o PNA, de alfabetização, é um projeto do Paulo Freire, que convivia bem com o Darcy Ribeiro. Não tinha competição, assim como conviviam com Anísio Teixeira. Pô. Não tem divergência entre eles. Defendiam a educação pública de boa qualidade, a educação integral.
A educação integral, e aí eu falo no CIEP, 35 anos. O programa dos CIEPs não era simplesmente um programa de educação integral, de tempo integral. Também resolvia imediatamente problemas concretos, a começar para as mulheres. As mulheres que trabalhavam, as crianças ficavam na escola o dia inteiro, a mulher trabalhava, podia deixar o filho, saía, deixava o filho na escola, quando voltava, a criança estava alimentada, com banho tomado. Então, era alimentação, a saúde das crianças. Então, era um programa que tinha a grade curricular, as atividades complementares e também o cuidado com a alimentação, com a saúde e com a higiene. Então, resolvia um problema concreto ali imediatamente. A criança permanecendo. Pois não. Deputado, então, eu concluo. Conclui. Então, para concluir, digo o seguinte: o PDT é que herdou isto. O PDT é que tem esse compromisso. A era Vargas, com a compreensão do nacionalismo, os setores estratégicos da economia controlados pelo Estado, energia, tudo. A questão das responsabilidades públicas em relação à educação, à saúde, o sistema previdenciário com os institutos, que a ditadura acabou com os institutos, unificou a Previdência. As categorias profissionais tinham os seus institutos, que eram responsáveis pela seguridade social, saúde, assistência e previdência. A ditadura acabou com isso, para fragilizar a classe trabalhadora. E mais, acabou com a estabilidade, criou o fundo de garantias. A ditadura escancarou a educação pública para a iniciativa privada, como escancarou a saúde para a iniciativa privada. Agora é aí, planos de saúde. Estamos vendo a tragédia nos Estados Unidos, que não tem sistema público de saúde. Ah lá. E aqui no Brasil, a pandemia realçou a importância do Sistema Único de Saúde, a saúde pública. Então, nós temos a oportunidade hoje, lamentavelmente, diante dessa tragédia. Uma tragédia que adoece muita gente, mata muita gente, paralisa a economia e joga na rua da amargura muito mais quem já estava e quem não estava passou a estar, porque não tem a possibilidade de sair para trabalhar, que é o isolamento. É um imperativo para que não haja disseminação do vírus, mas, ao mesmo tempo, é um constrangimento. Já vive numa habitação precária. Como é que fica isolado? Não é à toa, e todo mundo já sabe disso, que a violência contra a mulher, a violência contra a criança, essa violência acontece dentre os familiares. A mulher é violentada pelo marido, pelo companheiro. Imagina agora permanecendo em casa. Permanecendo em casa, a violência é muito maior, porque a convivência está ali constante. Então, está aumentando a violência contra a mulher, a violência contra a criança. Os registros, né, vão demonstrando isto. Então, a pandemia, além de realçar, colocar foco nos problemas sociais, a pandemia também coloca em xeque os valores do capitalismo. Está demonstrando a desigualdade, a exclusão. E o Brasil, que é um país que ao longo das últimas décadas está entre as 10 maiores economias do mundo, é o país da desigualdade, a concentração da renda, da exclusão social. Vamos ver, superada a pandemia, o Paulo Guedes vai continuar com esse discurso de Estado mínimo, de teto de gastos. Como é que vai ser? Como é que ele vai encarar? Qual vai ser o modelo econômico que vai sustentar um caminho para... Com Bolsonaro, obviamente, que é impossível. Lamentavelmente, cercado de militares. Vários ministérios ocupados por militares. E aparelhou
todos os ministérios com militares das Forças Armadas, comprometendo a imagem das Forças Armadas, que estão numa aventura. Eu espero que surjam vozes dissonantes nas Forças Armadas, vozes que surgiram em 64, quando do golpe. Muitos militares se insurgiram. A repressão interna foi muito grande. É na área militar que nós temos o maior número de punidos pela ditadura após 64. E muita gente não sabe disso. De qualquer maneira, vamos lá, agora falei pra caramba, agora quero ouvir. Não, o senhor é nosso convidado e nós queremos continuar ouvindo o senhor. Só que nós temos um teto que o próprio estipula. Eu queria fazer algumas provocações e perguntas para o senhor, porque eu acho que o senhor é uma pessoa bem inestimável. Eu queria sair um pouco da discussão que eu comecei e pensar o secretariado do Brizola em 82, em 89. Hoje o debate sobre racismo é bem amplo, mas é importante lembrar que o Brizola foi quem criou a secretaria da questão racial no Rio de Janeiro, a primeira, inclusive. Teve o Caó como secretário também de Habitação e Trabalho, e teve a figura do Nazaré Cerqueira na segurança. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa figura para a gente, um secretário negro que abordando o tema da segurança. Primeiro, fazer justiça e falar do grande Abdias Nascimento. Abdias Nascimento na luta antirracista. Abdias é a maior liderança nacional da luta contra o racismo. Abdias só não ocupou o destaque que deveria ter ocupado porque era brizolista. E, em determinado partido, se apropriou de algumas bandeiras, ofuscando os verdadeiros líderes. Não dá para comparar o trabalho, a luta de Abdias Nascimento com alguns líderes antirraciais que estão por aí. Abdias Nascimento, estava vendo quando morreu agora Ruth de Souza, Teatro Experimental do Negro? Abdias é reconhecido no mundo inteiro. Vários livros que Abdias tem. Então, lembrar. E o nosso Caó. Eu convivi com ambos. Nosso Carlos Alberto Caó, na Constituinte. Caó não foi só secretário. Caó foi constituinte. Eu estava lá. Está lá na Constituição. Racismo é crime inafiançável. Tem a lei Caó. Caó deixou essa marca. Por que o Caó não tem o destaque que algumas figuras que também lutaram, mas que não tiveram a mesma dimensão? Por uma razão, porque eram brizolistas. Sendo brizolistas, foram condenados a um distanciamento dos meios de comunicação, da mídia. Não conseguiram fazer isso com o Darcy Ribeiro, que é o Darcy Ribeiro. Ocupou de tal forma um espaço na educação que fica impossível. Então, mas se utilizaram do Darcy para ocultar. Eu sou oriundo lá da Polícia Militar. Convivi com o coronel Newton Cerqueira. Coronel Cerqueira, Carlos Nazaré, né? O coronel Cerqueira, num certo sentido, ele humanizou ou tentou humanizar a atuação da polícia. A política de emprego, uma política humanizada. Isto no governo, ele foi 2 vezes secretário da Polícia Militar, comandante-geral. Então, ele desenvolveu uma política de emprego da polícia, observando os direitos humanos. Isto é, como a política de segurança pública reprime e elimina preferencialmente o negro, Brizola pagou um preço alto por isso. Está de mãos dadas com a bandidagem, porque o Brizola não proibiu a polícia militar ou a polícia civil de ter acesso às comunidades. O que ele exigia é que houvesse o respeito à lei. O mesmo respeito à lei que havia no asfalto, tinha que ter o respeito à lei
nas favelas. E isto até hoje. Hoje, então, estamos vendo aí, em plena pandemia, o que vem acontecendo. E o que vem acontecendo ao longo dos anos. Eu tenho por dever meu pessoal, de fazer um registro sobre o Nazaré Cerqueira. Ele humanizou a atuação da PM, desenvolveu políticas públicas preventivas de respeito aos direitos humanos, mas internamente ele foi um repressor. Ele internamente na PM, ele era arbitrário nas relações internas com os policiais militares. Lamentavelmente, o Nazaré Cerqueira não construiu uma educação interna para que os policiais militares absorvessem uma visão diferente. A atuação se dava através de um constrangimento hierárquico, de uma imposição, e não simultaneamente um trabalho de formação, de mudança da mentalidade. Tanto que, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, foram muitas as arbitrariedades praticadas pelo Nazaré Cerqueira internamente na PM. Aliás, tenho até que me apresentar também, porque eu comi o pão que o diabo amassou com o Nazaré Cerqueira. Eu fui colocado compulsoriamente na reserva, fui excluído do serviço ativo da Polícia Militar, no governo Brizola, graças a Nazaré Cerqueira. Eu fui excluído da Polícia Militar em 1985. Pô. Tive, naturalmente, o discernimento para a superação. E eu era militante. Eu era militante contra a ditadura. Antes. Eu somente, quando houve a reformulação partidária, eu não caminhei imediatamente ingressando no PDT. Eu só ingressei no PDT depois de ser constituinte na campanha eleitoral de 1989. Ingressei no PDT em 1988 para fazer a campanha do Brizola para a presidência da República. Que convivendo no Congresso Nacional, eu me identifiquei com a bancada do PDT. E superei os meus problemas pessoais, os chamados rancores que eu poderia alimentar pela perseguição interna que eu sofri. Perseguição imposta pelo Nazaré Cerqueira. Porque eu reivindicava. Ao mesmo tempo, eu vivi uma situação interessante. Eu apoiava a política pública de segurança, compreendia e participava da política preventiva de respeito aos direitos humanos, mas, simultaneamente, eu reivindicava os direitos. Presidia o clube de oficiais, fazia movimentos, tinha feito, não foi só no governo Brizola, fazia antes, a ponto de 1980, com Chagas Freitas governador, participei e liderei um movimento que invadimos o Palácio Guanabara, com centenas de oficiais da PM e do Bombeiro para reivindicar salário. Foi o auge de uma luta política. Então, de qualquer maneira, eu tenho esse respeito ao coronel Nazaré Cerqueira, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, em homenagem ao brizolismo, em homenagem à aliança dele. Quero mandar um abraço para o nosso Nilo Batista. Sim, claro. A formulação daquela política de segurança pública, com o Nilo Batista, mas o Nazaré Cerqueira integrado. E também era negro, o que causava também uma reação muito grande nessa elite, porque ele desenvolveu uma política de respeito aos direitos humanos, de não agressão, de não eliminação do pobre, do negro. E a política de segurança pública conjugando com a defesa dos direitos humanos e com a educação integral. Porque o governo Brizola era um conjunto, tanto que muita gente esqueceu. Foi criado, ou foram criados, ao invés de ser
os centros comunitários de defesa da cidadania, dentro das favelas. Não chegava a polícia, chegava um conjunto de serviços públicos. Essas UPPs que colocaram aí foram instrumentos de repressão. Elas não substituíram, nem apagaram os centros comunitários de defesa da cidadania. Chegava a polícia, chegava a defensoria pública, chegava a cidadania. Pô. Os centros comunitários de defesa da cidadania ainda fazia a interlocução da favela com o asfalto, para superar a cidade partida. Os centros comunitários de defesa da cidadania, tendo, num certo sentido, foram a contribuição para aproximar, para que houvesse uma visão da desigualdade. Hoje, quando falo, fazer favela-bairro, não tem saída. Uhum. As habitações, transformar uma favela num bairro, tem que substituir as habitações sem remover as pessoas. Favela não tem saída. Você vai na Rocinha, aqueles becos que nem ar passa. A Rocinha é perto do mar e é onde tem maior incidência de tuberculose, que o ar não circula. Aí você vai em qualquer outra favela, você vê criando uma dificuldade. Porque quando o Brizola, na política de segurança pública, defendia o respeito aos direitos humanos, não é possível atuar ali de forma repressiva. O policial já chega ali e tem que dizer isso também. A vulnerabilidade é muito grande. O policial entra numa favela, primeiro com medo, sabendo que é vulnerável. E aí, entra com a força da autoridade, com medo, sendo vulnerável, tanto que muitos morrem, muitos ficam feridos. A árvore, eu digo assim, o cachorro latiu, atira. A árvore balançou, atira. Alguém gritou, atira. Quem está ali, desesperado, com um sentimento de autoridade, porque a repressão vem pelo sentido, pela convicção de que é autoridade, que tem que ser respeitado, tem que ser obedecido, tem que ser seguido. Mas, diante, eu digo assim, não é possível operação em favela. Não tem esse papo de área de exclusão. Isto não é verdade. O Estado tem que estar presente. A presença ali só causa dano dentro desse modelo repressivo. Não é por acaso que eles que botaram lá as unidades de polícia pacificadora, estáticas, e as operações do batalhão de operações especiais. Entra o BOPE, sai passando o rodo, dando tiro. Depois vai embora, deixa lá a UPP. Quem tem que segurar a reação da população, que é a justa reação, porque são também policiais militares, é a UPP. Não podia dar certo. Mas mesmo assim, insistem no mesmo projeto. Insistem nesse modelo repressivo de extermínio e utilizam como executores, na ponta, os policiais militares, que são oriundos também da mesma comunidade. Eu digo assim, você não vê soldado da PM, que venha da elite, não. O PM vem da classe trabalhadora. O PM vem da comunidade. E aí, por que ele é transformado nesse instrumento de repressão e de eliminação do pobre? Se ele é oriundo dali. Eu fiz 2 vezes, estava organizando para fazer na Câmara dos Deputados, eu fiz um debate sobre o racismo na Assembleia Legislativa, na segurança pública, e fiz só com policiais negros. Eu quero saber qual é a visão, isso eu dizia, qual é a visão do policial negro, o que ele enfrenta como negro nas relações internas e o que ele enfrenta como negro nas relações externas, na sua atuação como policial. Ele sendo negro e sendo policial, na rua, ele também discrimina o negro, tendo 10 que devem ser revistados. Tem 9 brancos e um negro. Quem é que ele revista primeiro? Ele revista o negro. Ele sendo negro.
Foi um debate muito interessante que eu ia tentar fazer no Congresso Nacional. E ele internamente era discriminado, e ele negro, atuando num bairro de classe média alta. A ação dele como policial negro era acolhida? Como é que ele via? Como é que ele era recebido como policial negro numa comunidade de brancos ricos? Ele era recebido, ele era acatado com o mesmo respeito? Como é que era essa relação? Eu tenho sugerido às entidades que lutam contra o racismo para o aprofundamento dessa pesquisa. E internamente, eles são discriminados internamente? Não. Internamente, são promovidos. Você não vê na Polícia Militar, é muito raro, eu nunca vi, deixar de ser promovido por ser negro. Deixar de ocupar um posto de comando por ser negro. Internamente, embora, como é que se, pela cultura, o racismo está eliminado de vez? Não. Mas não se percebe, não só na PM, na Polícia Civil, o racismo que existe na sociedade não contaminou ali. Mas na atuação, o PM negro é igualmente racista contra o negro, é igual ao branco. Mas eu quis pesquisar também a reação das comunidades mais favorecidas na ação dele como policial e negro. A recepção é acatado, é acolhido? Como é que dá isso? Mas foi muito interessante, foram interessantes os debates. Não pude dar continuidade, porque o tempo passa, o mandato acaba, mas eu não consegui também mobilizar representações que lutam contra o racismo para debater com o policial negro. Ouvir o policial negro. Ainda estou sugerindo. Nós estamos conversando sobre racismo também. Né? Nesse momento está lá aquele horror do policial americano branco, imobilizado estava o negro, ele com o joelho na garganta e outros dois nas costas, e o sujeito dizendo que não podia respirar. A camada matou na cara de todo mundo, uma desumanidade, mas demonstrando o quê? O ódio racial. Lamentável. Deputado, Vamos lá. não, deputado, o tempo está correndo e tem algumas perguntas ainda para fazer. Eu Vamos vou lá. pular para uma. Agora ping-pong. Vou Agora responder ping-pong. rápido. Então, a primeira, eu queria saber se o senhor acha que a auditoria cidadã da dívida ainda é importante, visto que o senhor já defendeu isso no Eu Congresso. tenho defendido, inclusive, estou lá com um requerimento de CPI para auditoria da dívida. Mandar um abraço para Maria Lúcia Fatorelli. Tenho me dedicado a isso. Aliás, tenho até tentado criar a Frente Parlamentar Nacionalista, que integrei no passado, com vários companheiros. Aliás, deixei, quando citei a política de segurança pública do nosso velho Brizola, a Polícia Cidadã, deixei de citar também o secretário de Justiça, que foi o Vivaldo Barbosa. Né? Não dá para não citar. Está assistindo a gente. Então, mandar um abraço para o Vivaldo, que Vivaldo foi o secretário de Justiça. Aquela humanização, a humanização no sistema penitenciário, a humanização nas políticas de segurança pública. Me fugiu na hora, eu ia citar, acabei registrando as questões, as minhas divergências, né? na avaliação do Carlos Magno na Valéria Cerqueira, acabei falando do Nilo Batista e esqueci do papel cumprido também pelo Vivaldo Barbosa. Que, aliás, não só na Secretaria de Justiça, mas também como constituinte, na Frente Parlamentar Nacionalista, na luta contra a revisão constitucional, final de 93, 94, brizolistas, na época, Vivaldo, Luiz Alfredo Salomão, foi uma luta grande. A bancada do PDT na Câmara dos Deputados foi que liderou a luta contra a revisão constitucional em 94 e fomos vitoriosos.
que a Constituição não foi revista. Veio o Fernando Henrique, 95, 96, acabou com a soberania nacional, acabou com o monopólio estatal do petróleo, monopólio das comunicações, nacionalização do subsolo, começou a privatizar nosso petróleo, privatizou as telecomunicações, entregou a Vale do Rio Doce, enfim, crimes de lesa pátria, a soberania nacional, e nós estávamos lá na frente parlamentar nacionalista. Então, hoje, eu retornei, vejo que as coisas se transformaram, mas as ideias, o trabalhismo como caminho para o socialismo, o respeito aos valores do trabalho, a compreensão de que não é o capital que tem que subordinar o trabalho, é o trabalho que é o capital principal. Pô. É o trabalho um capital, e é o principal. Não pode a acumulação capitalista excluir a distribuição da renda. E isso tem acontecido. E nós, trabalhistas do PDT, temos essa visão nacionalista, mas temos a compreensão de que setores estratégicos têm que ser o controle estatal. Estamos aí, privatizaram quase tudo. Agora está aí o Paulo Guedes, já entregou a BR Distribuidora, já entregou a TAG, está entregando. Ainda faz um discurso em plena pandemia, deu uma entrevista última, não se referiu em nenhum momento à tragédia sanitária. Já com os planos, superada a pandemia, vamos continuar com as reformas estruturantes e as privatizações. É vender a Casa da Moeda, quer vender refinarias de petróleo, quer entregar a Eletrobras, quer entregar Serpo, Reflepo, Dataprev, Correios e Telégrafo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, o que ainda resta, pô. Mas ele quer continuar, que eles são assim, quanto mais o modelo vai dando errado, mais eles insistem com as mesmas propostas, dizendo que é preciso fazer, continuar fazendo a mesma coisa para ver se dá certo. Quer dizer, diante do óbvio, eles vão negando. Vamos lá. Vou mudar um pouco a estrutura aqui das nossas lives. Eu vou fazer mais uma pergunta, o senhor pode responder em 4 minutos, a gente encerra, deixa aqui tudo bonitinho. Tá legal. E depois vou retornar com o senhor nessa mesma live, assim, logo depois. Não sai, não, vou voltar com o senhor, que eu quero fazer mais uma pergunta, mas essa polêmica... Tá legal. Vamos embora. Eu queria que o senhor falasse um pouco do que o senhor acha das experiências socialistas atuais e da sua viagem à Coreia do Norte. Coreia do Norte. Deixa eu, para não gerar ciúme, né? Falei, né, no Vivaldo, no Salomão, falar na Cidinha Campos, nossa bancada do Rio, Cidinha Campos, nosso Carlos Lupe, nosso presidente. Estávamos lá na bancada, lutando contra a revisão constitucional, lutando na defesa da Constituição. Então, era uma bancada, nossa bancada era uma bancada aguerrida, Brandão Monteiro, depois Bocaiúva Cunha, nós tivemos, ficou menos tempo, Boca morreu, Brandão veio ser secretário de Transportes, mas nós ficamos lá na luta. Marino Klinger, Laerte Bastos, estou lembrando dos deputados do PDT. Coreia do Norte. O PDT, a direção do PDT, foi convidada para mandar uma representação à Coreia do Norte. O Carlos Lupe, nosso presidente, me consultou se eu teria disposição de ir à Coreia do Norte chefiando a delegação. E eu fui. Fomos duas mulheres, uma representação da juventude, representação das mulheres, representação da cultura, e fomos. Eu e mais 4. Ficamos lá mais de uma semana e é muito difícil você formar uma opinião em tão pouco tempo. É muito difícil ter uma avaliação para apresentar uma conclusão. Mas verificamos o quê lá? Primeiro, que eles defendem a soberania. O discurso do líder maior do partido, excluindo o Kim Jong-un, com quem nós não estivemos, mas estivemos com o número 2 do partido. Ele diz, temos independência política. Partido único. Nosso partido é que define os rumos.
Ninguém se mete aqui para dizer qual vai ser o nosso rumo. Temos independência energética, temos independência tecnológica, temos independência militar, estamos construindo um modelo em que o povo todo tem que ter acesso. Ele falou, ainda não temos independência alimentar. Nós queremos nos relacionar com o mundo, mas pela pressão dos Estados Unidos, o mundo sofre constrangimentos não negociando conosco. Mas eu vi lá as coisas, andei de metrô, andei de ônibus, a vida normal das pessoas. Agora, a sociedade de consumo. O consumo não é um consumo diversificado, como nós temos aqui no Brasil e em outros países do mundo. O consumo é controlado. Por quê? O que faz a distinção numa sociedade de consumo é o acesso aos bens de consumo. Pô. Aqui no Brasil, o acesso aos bens de consumo tem uma parcela grande da população brasileira que não tem acesso ao que é essencial à sobrevivência. Não come ou come mal. Não mora ou mora mal. Lá tem uma política habitacional que para definir uma habitação digna para cada família. E você vê a quantidade de conjuntos habitacionais. Visitamos conjuntos habitacionais. Visitamos o conjunto dos professores, que tem um prestígio muito grande. Visitamos unidades de saúde. Visitamos centros de pesquisa. Visitamos 2 hospitais tratando da maternidade, a saúde da mulher. Então, meu querido, aquilo que foi demonstrado, claro que eu estou dizendo, conversamos com as pessoas, andamos, o idioma dificulta. Pô. Você não tem como, você tem que ter um intérprete, tem que ter a mediação. Então fica muito difícil. Mas sair de lá, pelo menos reconhecendo o esforço nacional. E a grande discussão gira em torno do conceito de liberdade. O conceito de liberdade é aquilo que é debatido. Eu digo assim, é possível admitir no liberalismo a liberdade para que alguém acumule quase tudo quanto é riqueza, enquanto uma multidão não come. Essa é a discussão sobre a liberdade. Travou. Enfim, saí de lá com uma boa impressão, mas ainda sem uma conclusão. Você não passa 8, 10 dias num lugar e já sai fazendo propaganda. Não. Lá tem um esforço nacional para caminhar para a justiça social. Muito mutirão. Muito mutirão. Imaginar que tem uma política que todos os adolescentes e jovens, uma vez por ano, vão replantar as florestas. Tem uma semana de replantio, política pública. O compromisso com o desenvolvimento sustentável. Não sei, eu saí de lá com uma impressão positiva, mas sem ser uma coisa conclusiva. Porque, um dia conversando sobre a Venezuela, olha, veja só, o boicote é muito grande, pô. Como é que tem o bloqueio dos Estados Unidos e você vai julgar o Nicolás Maduro como se ele estivesse enfrentando uma situação normal? A Venezuela tem petróleo. Deputado, um minuto. Vou encerrar aqui. Vamos embora. Vou retomar outra. Tem que entrar nas polêmicas ainda. Galera, fechando esse primeiro vídeo aqui com o deputado Paulo Ramos. E já voltamos em 1 minuto, hein? Não sai daí, não. Não sai, não. Eu estou olhando aqui, pô.